Bom, então, dando continuidade, à disciplina de terapêutica medicamentosa, hoje iremos conversar um pouco, a respeito das formas de apresentação dos medicamentos. A forma de apresentação dos medicamentos, a gente deve, de fato, ter um conhecimento bem adequado, para quando na prescrição a gente realizar a forma de apresentação do medicamento prescrito de forma correta. Então, dentre os medicamentos utilizados, nós temos diversas formas de apresentação. E algumas formas a gente utiliza como rotina na prescrição terapêutica em odontologia. Então, a gente já pode citar aqui coisa que vocês também já conhecem, que são os comprimidos, que, como definição, podem ser sucados ou não, e geralmente ele é branco e não possui brilho. Geralmente eles são de fato definidos como um pó prensado. E muitas vezes eles vêm com esses sucos para nortear os pacientes com relação à prescrição em fazer o uso dele de forma fracionada. Então, muitos vêm dessa forma para justamente o paciente tomar metade da dose, ou uma dose meia, a depender da prescrição feita pelo profissional. Existem também os comprimidos revestidos, que geralmente eles não possuem sucos de corte, possuem brilho devido à camada de revestimento para cor e proteção. Geralmente esses comprimidos revestidos possuem uma tecnologia mais apropriada para ter uma liberação específica no trato gastrointestinal. Outra modalidade de apresentação que nós sabemos e conhecemos são as drágeas, que, por definição, possui um núcleo e várias camadas de revestimento, tem sempre um formato arredondado e não possui sucos de corte. Lembra muito a um comprimido revestido. Entretanto, as drágeas elas possuem um revestimento de sacarose, ou seja, que permite uma melhor palatabilidade do medicamento. Faz com que ele seja mais agradável ao ser tomado por ter essa cápsula de sacarose mais adocicada na sua superfície. Então, as drágeas geralmente têm essa apresentação. E muitas vezes as vitaminas, prescrição de vitaminas, se faz muitas vezes na forma de drágeas, porque são comprimidos mais robustos. Às vezes os pacientes têm dificuldade de deglutição e também tem um conteúdo mais amargo. Então, para facilitar a ingesta, são feitos com essa apresentação. Outra modalidade que nós podemos citar são as cápsulas, que pode ser de um invólucro duro ou mole, com encaixe ou não, possui formas variáveis e não pode ser aberta. Geralmente as cápsulas também são vinculadas à tecnologia dos alimentos, onde a gente quer de fato que a absorção seja em alguma parte do trato gastrointestinal, e geralmente os antibióticos apresentam esse tipo de apresentação frente à sua composição para as suas tomadas por via oral. Então, geralmente as cápsulas têm essa apresentação. Por isso que os pacientes são orientados a não abrir, né? Porque muitos fazem o seguinte: abre e diluem o material, né, a substância que está no interior da cápsula, e faz a tomada misturada em água. Então a gente tem que indicar para eles que isso não pode ser feito, né, e também não tem como fracionar, né, esse tipo de medicamento. Então está muito vinculado aos antibióticos, porque a gente geralmente pensa e remete os antibióticos à resistência bacteriana. Então tem que ser uma dose precisa, correta. E as cápsulas seriam, na maioria das vezes, um tipo de apresentação muito utilizado para esses tipos de medicamentos. Temos também as pastilhas, que são formas sólidas destinadas a se dissolverem lentamente na boca, constituída por grande quantidade de açúcar e mucilagens associadas a princípios medicamentosos. Geralmente as pastilhas a gente pode determinar assim como uso em mucosa, né, ou uso tópico em mucosa oral, vinculado principalmente na prescrição, por exemplo, de alterações de orofaringe, principalmente nas amidalites. A gente utiliza muito essa forma de prescrição para dar um efeito local, um conforto melhor aos pacientes quando tem alguma irritação, inflamação nessa área da orofaringe. Então, as pastilhas são muito utilizadas. Ou então, quando a gente quer utilizar, por exemplo, quando os pacientes têm algumas alterações, principalmente de pH ou principalmente de
dificuldades para ingerir alguns alimentos, a gente utiliza, ou então para melhorar o pH da cavidade oral. Então, as pastilhas são bastante utilizadas para esse sentido. Ou quando também os pacientes têm queixa de ardência oral. Então, a gente geralmente manipula essas pastilhas ou prescreve essas pastilhas porque elas dão um conforto de dormência, né? Ou um alívio, uma sensação de frescor. Então, os pacientes que têm essa queixa de ardência na boca também usam as pastilhas para tentar melhorar essa condição. Temos também outros tipos de apresentação, como os elixis, que é uma solução que, além do soluto, contém 20% de álcool. Então, os elixir são bastante utilizados nos bochechos. Geralmente, os elixires vão estar muitas vezes vinculados a medicamentos anti-inflamatórios, onde a gente quer o efeito anti-inflamatório local. Aí a gente lembra uma classe específica de anti-inflamatórios esteroidais, que são os corticoides, onde a gente pode ter esse tipo de apresentação vinculado ao elixir. Temos também os géis, que é uma forma semissólida, coloide, que proporciona pouca penetração na pele e não deixa resíduos. O gel para cavidade oral, ele é extremamente bom de ser utilizado e indicado, porque dá um conforto muitas vezes na aplicação. Então, alguns medicamentos, por exemplo, como antifúngicos, ele já vem, por exemplo, com essa apresentação de gel, e os pacientes têm uma maior facilidade no uso, né? Temos também a apresentação em creme, onde os cremes têm uma forma semissólida, possuem consistência macia e mais aquosa, com boa penetração na pele e boa espalhabilidade e hidratação, né? Hidratam bastante. Então, os cremes geralmente são mais prescritos para a região de lábio ou perioral, né, por terem essa indicação de hidratação e espalham com mais facilidade. Então, muitas vezes são utilizados nessa área mais anterior da boca, mas também podem ser usados em mucosa. Entretanto, os pacientes têm uma maior resistência, porque eles não aderem com tanta facilidade. Então, comparando o gel com o creme, para a cavidade oral propriamente dita, a gente tem os géis como uma indicação superior quando comparado com os cremes. Temos também as pomadas, possui forma semissólida de consistência macia e oleosa, proporcionando pouca penetração na pele e tem pouca espalhabilidade, cria uma película. Então, as pomadas, quando muitas vezes a gente quer proteger úlceras, são bem indicadas por criar essa película de proteção. Então, muitas vezes as pomadas estão também vinculadas à região mais perioral, onde a gente quer proporcionar uma película que, no caso, vai proteger aquela úlcera e geralmente vai dar essa condição de proteção, aliviando os sintomas dolorosos, muitas vezes vinculada às úlceras, né? À sintomatologia das úlceras. Temos também as suspensões, é uma mistura não homogênea de uma determinada substância sólida e um líquido, em que a parte sólida fica suspensa no líquido. A suspensão está muito vinculado à forma de apresentação de antibióticos dados em odontopediatria, em pediatria, onde muitas vezes o cuidador, a mãe ou quem vai administrar a medicação na criança, faz justamente a mistura da parte sólida com a parte líquida. Então, geralmente, as suspensões está muito vinculada a antibióticos por via oral quando administrados na população infantil. Temos também os xaropes, que é uma solução que contém um soluto e um solvente em 2/3 de açúcar. Né? Xarope, a gente tem várias apresentações. Geralmente, está muito vinculado os xaropes, né, a medicamentos que eliminam a tosse, né, ou evitam dar conforto no ato de tossir, né, e alguns também xaropes vinculados a gente pode ter também antifúngicos. Mas lembrando que quando o xarope é indicado a paciente diabético, de fato a gente não deve fazer isso, por conta dessa proporção grande de açúcar que tem. Então, para os pacientes diabéticos, geralmente a gente vai trocar os xaropes por um elixir, ou por apresentações em géis. Lembrando que muitas vezes o elixir e o gel, o paciente faz o bochecho ou aplica, e depois eles têm que eliminar.
né? Eles devem eliminar. Diferentemente dos xaropes, os pacientes podem deglutir. Aí a gente lembra, por exemplo, de um antifúngico bastante conhecido, como, por exemplo, a nistatina, que ele pode ser bochechado e ser deglutido. Entretanto, os pacientes que possuem, né, glicemia alta, né, que possuem diabetes, eles são contraindicados por conta do grande teor de açúcar que possuem. Ok? Dúvidas, perguntas? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Tudo certo, gente? Podemos continuar. Dúvidas nessas apresentações que os medicamentos possuem? Essas formas nós que iremos indicar. Então, na prescrição, quando a gente conhece os medicamentos, a gente deve saber e entender de que forma eles se apresentam para a via de administração indicada por nós também. Então, conhecer essas formas de apresentação são interessantes. Vejam que quando eu conceituei cada apresentação, eu falei basicamente de forma bem geral alguns medicamentos que a gente aponta e indica, né, de forma a termos a prescrição mais correta para aquele medicamento e sua forma de apresentação, obviamente. Tá? Dúvidas, perguntas, tudo certo? Professor, você está me escutando? Oi, filha, não te ouvi. Você está me escutando? Agora sim, sim, te ouço bem. Você pode dar um exemplo do Elixir de novo? Que eu não peguei Do essa Elixir? parte. Do Elixir? Desculpa. Vamos voltar lá. Claro, filho, posso sim. Então, o Elixir é uma solução, que além do soluto, ele tem uma quantidade de álcool, geralmente 20%. Então, os Elixirs, geralmente, por conta da estabilidade do medicamento, tem essa quantidade de álcool, e para ter essa estabilidade, geralmente os Elixirs eles são tipos de apresentação muito vinculada a anti-inflamatórios esteroidais, como, por exemplo, os corticoides. Então, os pacientes, por exemplo, que têm alterações vésico-bolhosas, por exemplo, que tem vesículas e bolhas que coalescem na cavidade oral e são extremamente dolorosas. E essas doenças vésico-bolhosas são muito vinculadas à doença autoimune. E as doenças autoimunes, de um modo geral, elas são tratadas com corticoide. Então, o Elixir é uma forma de apresentação, né, de solução que contém 20% de álcool e geralmente são preparadas para medicamentos que têm corticoide na sua formulação, né, que são anti-inflamatórios esteroidais. Então, a gente tem, por exemplo, um medicamento que é o Celestone, que é a betametasona, que possui essa apresentação de elixir. Vale lembrar que os elixirs eles podem ser bochechados, geralmente por um minuto, 1 minuto, 2 minutos, a depender da concentração que a gente vai indicar, e eles devem ser eliminados. Eles não podem ser engolidos pelos pacientes. Então, os elixirs eles têm essa performance com relação a sua apresentação destinado aos corticoides, né? Então a gente utiliza bastante em pacientes que têm doenças autoimunes que apresentam vesículas e bolhas na cavidade oral. Então é utilizado dessa forma. Obrigada, professor. Mais alguém? Tudo certo, gente? Podemos seguir? Professor, Estou te ouvindo. eu fiquei com um pouco de dúvida na suspensão. Raíssa, vamos voltar na suspensão. A suspensão deve conter uma parte líquida e uma parte sólida. Então, quando ela é vendido, a suspensão, vai estar separado, né? O líquido do o pó que a gente chama, que é a parte sólida, né, do líquido. Geralmente, os antibióticos que são bem indicados para as suspensões, né, que são muitas vezes utilizados em odontopediatria atualmente, apenas vem o pó. E vem um medidor onde muitas vezes
o cuidador, né, ou quem a mãe, ou quem toma conta da criança, ou quem vai administrar a criança, deve fazer naquela quantidade específica. Aí se usa água filtrada na quantidade indicada. Então, geralmente os frascos que vêm a suspensão têm uma indicação de onde até vai encher de água. Aí então as pessoas são orientadas a misturar aquela suspensão na quantidade de água que é indicado ali. Antigamente não, já vinha a proporção de pó e de líquido e se fazia mistura. Hoje em dia não, apenas é vendido o pó e aí em casa o cuidador faz, ou quem vai administrar, faz essa mistura com água filtrada. As suspensões também, em alguns antibióticos que são por via parenteral, por exemplo, vou dar um exemplo, as penicilinas, por exemplo, né? Vem com um agente que vai diluir o líquido numa ampola e no frasquinho a gente tem o pó. E aí se faz a mistura daquela água destilada, geralmente aquele veículo que vem já na embalagem, dentro da ampola que tem a suspensão, que tem o pó. Os esteroides anabolizantes também são dessa forma. Tem uma ampola com o pó e tem uma ampola com a parte que é o diluente. Então se faz a associação daquilo ali. Então a gente chama essa apresentação de suspensão, né, que é um pó, que é a parte líquida, que vai ser diluído com alguma substância. Na rotina da odontologia, a gente utiliza muito os antibióticos dessa forma em odontopediatria, né, que atualmente vem essa indicação de diluição com água filtrada. Numa indicação, geralmente no frasquinho do medicamento, vem o pó e aí tem a medida de água lá indicada. Então está muito prático o uso, né, da suspensão. Aí tem que diluir todas as partículas e quando aquela solução fica homogênea, pode ser administrado. Aí geralmente tem um tempo, tem que condicionar na geladeira, tem todas essas explicações na bula e geralmente quando a gente faz essa rotina de odontopediatria, a gente orienta, né, a pessoa que vai administrar, né, a mãe geralmente, para aquela criança. Então as suspensões elas vêm dessa forma, né? Tendo também os outros medicamentos que são de uso parenteral, injetáveis, geralmente intramuscular, que tem, quando os medicamentos são parenterais, aplicados por injeção no músculo, por exemplo, pela suspensão, aí os pacientes reclamam de bastante dor. É o caso, por exemplo, da Bezetacil. Ela é uma suspensão, por exemplo, né? Que é usado em termos práticos, para vocês lembrarem, do tratamento da sífilis, por exemplo, é um tipo de droga que é usado dessa forma. Então a apresentação dela é em suspensão. Então vem uma cápsula, né, uma ampola com líquido e outra ampola com o pó, que é a parte sólida, que depois vai ser diluída, vai ser suspensa naquele líquido para que seja diluído. Então é praticamente dessa forma. Obrigada. Mais alguém, gente? Tudo bem? Então, se a gente for fazer um resumo, as formas de apresentação mais utilizados na odontologia são os comprimidos, que a gente conhece rotineiramente, acho que muitos já utilizaram. Vocês são de uma geração que quase praticamente não usam, né, medicamentos, né? E que bom, né? Não usar. Conseguem não ter tantos sinais e sintomas de doença, né? Uma geração mais saudável. Então, mas as pessoas de certa idade utilizam muito como medicação regular, por exemplo, de uso crônico, então são muito vinculados aos comprimidos, mas quando padecem, né, tem alguma situação de doença, podem, de fato, ser prescritos outros tipos de apresentação. Aí, na odontologia, a gente pode lembrar das cápsulas, que são bastante usadas nos antibióticos para uso oral, as suspensões em odontopediatria, e na estomatologia, por exemplo, que é a área que cuida de doença de boca, a gente utiliza quase a maioria dessas apresentações, principalmente os usos tópicos. A gente usa bastante cremes para a região dos lábios, usa os elixires para bochechos na região da cavidade oral. Usamos também os géis na cavidade oral, então existem já medicamentos, como os antifúngicos, por exemplo, que são que vêm nessa apresentação em gel, e os pacientes têm um conforto maior. Por ele ter essa parte gelificada, eles são
mais biocompatíveis e os pacientes têm uma sensação prazerosa de usar, porque é geladinho, né? É a mesma coisa do alginato que vocês viram em materiais dentários. Ele tem essa coisa gelificada que dá esse conforto. Tanto que os pacientes não reclamam tanto de fato do material da moldagem por ter essa consistência mais gelificada, né? Então a gente tem no géis essa apresentação. Mas vale reforçar também para vocês que essas medicações de uso tópico na cavidade oral, elas têm que passar por um fenômeno que a gente chama de oclusivo, ou seja, elas têm que entrar em contato com a área que a gente quer administrar. Então, os pacientes têm que fazer o bochecho no tempo correto, têm que usar as medicações naquela área indicada e deixar por um período de tempo. Muitos vão reclamar, porque tem a saliva ali, né, associado, né? Então, vocês vão ver, por exemplo, que tem as apresentações, eu não coloquei aqui, mas eu vou relembrar agora para vocês, que é a apresentação chamada de hora base. Hora base. Já ouviram falar nessa expressão hora base? Tem até um medicamento que usa muito para afta. Chama-se hora base. Que é, na verdade, ótimo, que na verdade é um creme que a gente utiliza. Só isso, gente, ótimo, isso aí. Né? Tem essa apresentação de hora base, porque que é o nome comercial, é o Oncilon, hora base, que a Giovana lembrou aqui muito bem, de um nome farmacológico, que é a triancinolona, que é o nome farmacológico, que é o Oncilon. E ele vem nessa apresentação. E o legal do Oncilon é porque ele é um creme que adere. Né? Ele vai criar aquela película ali, né? Para, de fato, promover essa aderência naquela área e fazer com que a medicação fique oclusiva ali. Então, por isso que ele já tem essa tecnologia. E ele é um pouco arenoso para justamente dar essa maior superfície de contato à área que a gente quer administrar. Então, é um medicamento bastante interessante. Vocês acreditam que ele tem essa performance tão legal e um tempo atrás ele parou de ser fabricado, né? Porque só o Oncilon hora base que tem essa tecnologia. Se a gente for prescrever o genérico, que é a triancinolona, acetonida, ele não vem nessa apresentação, ele vem em creme, né? E aí não tem essa tecnologia, ele é patenteado para esse nome fantasia que é o Oncilon hora base. E aí é interessante, porque a gente também tem o Oncilon AM, que é a forma de creme, que a gente utiliza mais para a região perioral. E o Oncilon AM, geralmente, além da triacinolona, vem também com uma fração de antibiótico e antifúngico na formulação. Né? Vale lembrar, gente, que todas essas medicações aqui na apresentação, a gente pode estar fazendo a formulação, sugerindo o tipo de apresentação e fazendo essa prescrição para que os pacientes façam manipulado em farmácias de manipulação. Então, quando a gente, por exemplo, quer usar um corticoide com apresentação de gel, a gente também consegue fazer isso. Aí a gente faz a receita vinculada e orientando o paciente a manipular. Ou seja, procurar uma farmácia de manipulação para fazer naquela apresentação. Porque muitas vezes comercialmente não tem aquele tipo de coisa. A gente usa muito isso, por exemplo, na estomatologia. A gente usa muito, por exemplo, substâncias à base de pimenta, por exemplo, para algumas sintomatologias de queimação da boca. Né? Então a gente usa, por exemplo, o princípio ativo da pimenta manipulado com géis para ter uma performance de tratamento. Né? Então a gente pode muito, conhecendo essas formas de apresentação e também os princípios ativos dos medicamentos, tá fazendo essa prescrição para alguns tipos de medicamento. Né? Mas a gente deve conhecê-los para justamente indicá-los quando for fazer a prescrição. Aí, ao longo, por exemplo, das disciplinas, vocês vão começar a perceber isso melhor e ter essa prescrição diária. E aí vai fazer com que vocês fundamentem melhor e, de fato, aprendam, né, na prescrição. Né, de fato. Na estomatologia 2, que é a disciplina que trata dessa parte de doenças de boca, vocês vão ver muito essas prescrições
vinculadas à farmácia de manipulação, mexendo um pouquinho na forma de apresentação, associada a medicamentos de uso geral e outras modalidades que não são tão rotineiras na odontologia. Outra coisa interessante que, além dessas formas de apresentação, as medicações, hoje em dia, elas têm seu nome fantasia, seu nome comercial, muitas vezes, vinculado às siglas. E as siglas da prescrição, do nome desses medicamentos, muitas vezes indica a forma como ele é usado, a posologia de uso. Então, por exemplo, a gente tem um medicamento muito usado na odontologia, que é o Clavolin BD. Ele recebe esse nome BD, que é um antibiótico muito utilizado, e de fato ele tem uma contribuição muito grande, né, para a prescrição de infecções da boca, né, dos ossos gnáteos e para toda a região de cabeça e pescoço também. Então ele tem esse nome BD porque vem assim de bis in di, que quer dizer que ele é tomado 2 vezes ao dia, ou seja, de 12 em 12 horas. Então ele tem esse nome justamente para facilitar a forma de uso. A gente tem, por exemplo, outros medicamentos esse anti-inflamatório aqui, que é o Voltaren, por exemplo, SR. Ele recebe esse nome porque vem do inglês, Sustained Release, que quer dizer liberação sustentada. Ou seja, ele é prescrito e ele tem uma tecnologia que ele consegue, de fato, ter uma meia-vida sustentada, mais demorada, prolongada. Outro medicamento que a gente utiliza bastante também, que é esse anti-inflamatório analgésico, que é o ceturolaco, que é o Deocil SL. Veja que o SL está indicando onde ele vai ser administrado, né, pela via sublingual. Temos também aqui, por exemplo, o paracetamol, na apresentação de Tilenol, chamado AP, que ele tem ação prolongada. Então vejam que as indústrias farmacêuticas criam tecnologias para a performance do medicamento, vinculadas muito à sua posologia, ao tempo de uso e ao local de administração, e daí utiliza siglas para facilitar a performance. Então, se a gente for listar dos medicamentos que existem, que são aprovados pela Anvisa em uso comercial do Brasil, a gente tem vários aqui, ó, que tem na apresentação, no seu nome, XR, que quer dizer liberação estendida, SR, liberação sustentada, BINDIS, como a gente também já explicou. Então, eu coloco aqui para vocês a definição de cada uma, como eu expliquei anteriormente, e alguns exemplos de medicamentos que são usados, né? Obviamente que desses, o BD é o que a gente utiliza mais, que seria o Clavolin, que é a amoxicilina, é um importante antibiótico usado muito na rotina de odontologia. Então ele tem esse nome porque ele é administrado 2 vezes ao dia, ou seja, a cada 12 horas. E outras variações podem existir. Então a gente tem uma gama aqui, ó, de siglas. E a gente, por exemplo, se for olhar se alguns parentes de vocês têm alguma doença, por exemplo, crônica, por exemplo, diabetes, hipertensão, essas medicações já vêm muitas vezes com essa prescrição, com essas siglas, porque a tecnologia do medicamento está facilitada, né? Veio para ajudar, para fazer com que a gente consiga ter. Aí cai naquela discussão que nós realizamos na aula passada do genérico, né? Que o genérico tem a mesma ação do remédio comercial? Depende bastante da tecnologia que aquele genérico foi utilizado, desenvolvido, né? Geralmente os genéricos têm uma tecnologia mais barata, infelizmente, e as drogas de uso comercial, patenteadas pelos grandes laboratórios. A gente sabe que as indústrias farmacêuticas elas têm um investimento muito pesado para os medicamentos de um modo geral, favorecendo muitas vezes a performance da medicação, e com isso o custo aumentando. Então eles utilizam essas siglas para de fato ajudar na performance, e muitas vezes elas estão relacionadas ao uso deles.
Mas também existem algumas siglas que não têm a ver com a modificação na liberação, por exemplo. Está mais vinculado ao local que vai ser administrado. Então, por exemplo, o Tilenol DC, ele tem esse nome porque ele é utilizado para dor de cabeça, especificamente para cefaleia, né, porque ele tem no seu constituinte cafeína. Então, a gente utiliza dessa forma. E o Feldene SL, né, porque está vinculado à sua via de administração, que é por via sublingual, ou seja, lá no soalho de boca, lá no ventre de língua. Então, a depender da medicação, a gente pode ter na prescrição de drogas comerciais essas siglas a fim de facilitar a posologia, né? Tanto para a quantidade da medicação, o uso dela, onde ela vai ser administrada. Então, existe esse ganho bastante. Né? Aí vocês podem me perguntar, caramba, é muita coisa para eu aprender, né? Porque são inúmeros medicamentos que existem aprovados, né? São inúmeros que existem. Né? Aí vocês, é muita coisa. São mais de 1000 formulações de medicamentos que a gente tem no mercado, né? E ao longo do tempo, na rotina diária, a gente, pela prescrição e pela rotina, pela indicação, a gente vai vendo a performance daquele medicamento. E muitas vezes a gente seleciona alguns para utilizar como uma rotina, a depender, obviamente, do perfil do paciente, né, da indicação relativa que tem para ele, né? Então, ao longo do tempo, a gente vai escolhendo. Então, vejam que nas aulas que seguem, quando a gente começar a falar categoricamente dos grupos farmacológicos, nós vamos selecionar algumas drogas naquela categorização geral, analgésicos, antifúngicos, antibióticos, alguns que a gente utiliza mais na rotina dos medicamentos, né, na prescrição medicamentosa, para ter esse entendimento e já ficar mais familiarizado com isso, né? Então, por isso, gente, que é extremamente importante a gente entender essas formas de apresentação, associado também à posologia, porque a gente vai ter que fazer a receita de forma muito correta. Então, aqui, ó, nessa figura, eu mostro para vocês uma receita padrão que vocês, agora que vão começar a atender pacientes mais na frente e na rotina diária de atuação como dentista, vão utilizar esse instrumento que é a receita para a prescrição desses medicamentos. Então aqui vocês conseguem ver uma receita comum que ela tem alguns componentes que devem ser respeitados. Então geralmente essas receitas elas têm um cabeçalho, né? Muitas vezes o cabeçalho é com o nome do consultório, com o nome do dentista, com o nome do serviço, né? Com o endereço, com tudo isso, né? Que é aqui indicado no número 1. Logo em seguida a gente tem os dados de identificação do paciente, né? Ou com o seu endereço. Né? Atualmente a gente consegue fazer essas receitas digitais, a gente consegue fazer no computador e imprimir, ou então mandar para o paciente, né? Porque existem as receitas digitais, então a gente vai conversar isso mais à frente. Eu vou mostrar para vocês que hoje tem esse ganho bastante, principalmente com o advento da pandemia, conseguiu-se normatizar e ter receitas online, né? Receitas digitais que fossem de fato validadas para a compra de alguns medicamentos controlados, que a gente vai ver isso mais à frente. Então a gente tem aqui, ó, a gente geralmente faz uma simbologia que é um R cortado, que é receba para, geralmente é um termo que a gente utiliza nas receitas de um modo padrão, né, para quem for vender, receba aquela prescrição para ser administrada, então a gente usa esse R para, né, que é um R com a perninha cortada. Depois a gente indica a via, né, que vai ser administrada, uso externo, uso interno, uso externo, porque não vai ter contato direto com o tubo gastrointestinal, né, que eu quero, por exemplo, utilizar como um gel, e o paciente depois vai eliminar, por exemplo. Então aqui tem uma formulação que eu faço, então logo em seguida eu indico a droga, o medicamento que eu vou utilizar. Aqui nesse caso especificamente eu estou indicando, por exemplo, 3 substâncias que eu quero que manipule através da forma de gel. Então eu consigo colocar aqui, por exemplo, um corticoide
que é a hidrocortisona com sua concentração, e também consigo colocar um agente anestésico aqui, que é a lidocaína, a 0,5%. Então, essa fórmula vai ser manipulada com o gel de natrozol, que é um tipo de gel que é biocompatível com a mucosa, né? QSP. Quem sabe o que é QSP? Porque a gente coloca, geralmente, essa indicação na prescrição que é dada para a farmácia de manipulação. Vocês lembram lá da farmacologia? O que quer dizer QSP? Quer dizer isso aqui, ó. Quantidade suficiente para QSP. Então, qual a quantidade suficiente para eu quero daquela medicação, daquela droga, naquele veículo de apresentação que eu estou indicando? Né? Então, por isso, nas fórmulas de apresentação que a gente vai vincular a farmácia de manipulação, a gente tem que fazer esse símbolo, né? O QSP, que é a quantidade suficiente para. Então, eu estou indicando ali, ó, que em 1% de hidrocortisona com 0,5 de lidocaína, eu quero uma quantidade suficiente para o uso do medicamento por 15 dias, 20 dias, um mês, de 30 gramas. Então, eu consigo, de forma racional, ter aquele medicamento para o uso naquela concentração, para que, de fato, o paciente faça a performance de prescrição clínica, né? Para ter, de fato, a performance terapêutica para ele. Então, geralmente, nas farmácias de manipulação, a gente indica essa terminologia aqui, que é quantidade suficiente para. Então, em 30 gramas, eu quero que essa substância, a hidrocortisona na concentração de 1% e a lidocaína 0,5%, estejam nessa quantidade aqui, suficiente para a manipulação. E logo em seguida eu coloco o que? A posologia. Então, vai aplicar o gel sobre moldeiro e levar na boca por 30 minutos, tem um errinho aqui, né? Por 30 minutos, 4 vezes ao dia, por um período de 15 dias. Então, na posologia, a gente sempre tem que indicar, né, o local que vai ser utilizado a medicação, o tempo de uso e o período de uso dele. Né? Então, sempre a gente tem que indicar isso nas receitas. E logo depois a gente tem que datar, colocar o local e colocar a data vinculada, carimbar, e geralmente vem essa parte aqui, o rodapé, com o endereço do profissional e os telefones. Então a gente chama sim esse desenho aqui que eu apresento para vocês de uma receita oficial. Então todas as receitas que vocês forem fazer daqui para frente, que ela tenha essa estrutura. Né? Tem o nome do paciente, né? Receba para, a via que vai ser utilizada, a medicação prescrita, né? Bem como a sua concentração, a posologia, a data e o carimbo dela. Então a gente utiliza essa receita como sendo a oficial. Né? E a gente consegue, de fato, ter a medicação vendida. Eu sempre gosto de falar bem dessa receita e a gente vai ter exercícios para a gente fazer, executar isso nas aulas, para que de fato a gente nunca esqueça. Por que eu gosto sempre de falar isso? Porque é extremamente desagradável quando a gente faz uma receita oficiosa, ou seja, não é uma receita que tem essa normatização. A gente faz de qualquer jeito, por exemplo. Já aconteceu, acho, com vocês. Ah, professor, eu nunca vi ninguém fazendo assim. Ah, o cara que eu acompanho, o dentista que eu acompanho, não faz desse jeito, né? Ah, professor, o médico da minha mãe também não faz desse jeito. Mas a gente tem que ter esse capricho, esse cuidado, porque muitas vezes tem farmácias, principalmente as grandes redes, atualmente, que tem os farmacêuticos, eles olham muito isso. E acontece muitas vezes do paciente voltar e dizer, ó, doutor, não vendeu não a medicação porque o nome está escrito errado. Ó, não tem essa concentração, não é certa não. Olha, o farmacêutico disse que a posologia não pode ser desse jeito não. Não me vendeu.
Então, hoje em dia, existe esse trato fino com a receita, que a gente tem que ter o maior cuidado quando vai prescrever, até porque a gente vai carimbar aquilo, né? E vai pegar super mal se o paciente voltar e falar, doutor, não vendeu não a medicação porque tá errado aqui, ó, escrito errado. Por isso que em aulas anteriores eu falei para vocês que não é vergonha nenhuma a gente consultar o DEF, né, o Dicionário de Especificidades Farmacêuticas. Se a gente tem dúvida, a gente consulta ele, para não fazer a prescrição errada. Né? Hoje em dia, obviamente, que tem a prescrição feita por digitação, né? Então isso ajuda bastante, facilita bastante, mas quando não tem, a gente vai ter que escrever. Né? Outra coisa que foi um ganho para a informatização da receita foi a escrita, né? Porque tem muito isso vinculado, né? Que a gente escreve garrancho, que a gente não escreve direito, né? Então os farmacêuticos, os balconistas reclamam muito disso, né? Que a gente prescreve. Então a gente também tem que ter esse cuidado de fazer a prescrição legível, para que de fato não tenha dúvida. Então sejam bem caprichosos em relação a isso, né? Façam a receita de vocês toda dentro da padronização, que é essa aqui que a gente utiliza como rotina. Isso é uma receita simples, né? Que a gente faz a maioria das medicações. Geralmente, medicações que não precisam muitas vezes da receita retida, né? Porque a gente também vai conversar um pouco sobre isso na próxima aula. Então, por exemplo, ó, existem medicações que são prescritas de outra forma, com outros formulários. Então, a gente vai estudar um pouquinho para que serve a receita amarela, para que serve a receita azul, que é a receita B, né? E por aí em diante, para a receita de controle especial, que é essa daqui. A gente vai estudar na próxima aula esses tipos de receita e quais os medicamentos a gente utiliza para a prescrição delas. E a gente vai tentar fazer um treinamento para ver se a gente está lembrando como faz essa prescrição de forma correta. Ok? Vou mostrar para vocês também que atualmente a gente tem sites, né? A gente tem softwares que já tem essas receitas que está vinculada à certificação de autenticidade de assinatura do profissional. Aí eu vou explicar para vocês como é que a gente faz isso, para que vocês lembrem lá quando que tá mais perto, né, do que longe, quando vocês se formarem, para vocês terem isso já um pouco orientados quando chegar o tempo, né? Então é sempre bom a gente estar conversando sobre isso.